Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Cláudio, meu querido, meus sentimentos. Eu sei que ia perder a mãe também. Em janeiro do ano passado eu perdi meu avô. Em maio eu perdi minha avó. E em agosto foi a minha mãe também. Enfim, a vida é assim, né? Ninguém vai ficar ninguém é eterno. A única coisa que fica são as lembranças, os ensinamentos, os momentos. E uma das coisas que a minha mãe me ensinou foi a servir a Cristo. Aleluia. Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus, e provaste aos que dizem ser apóstolos e não o são, e tu o achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não virei brevemente a ti, tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até aqui. Obrigado. A igreja de Éfeso, de mais de 2000 anos atrás, na verdade, nem parece ser tão antiga assim, né? Se a gente começar a ler bem devagarinho, a gente vai começar a entender que nem parece um texto tão antigo assim. Na verdade, parece ser um texto tão atual. Porque a igreja de Éfeso é uma igreja de muitos trabalhadores, é uma igreja de pastores formados, que conhecem a palavra, que rejeitam os ensinamentos errados, as heresias, sim. E é um dos elogios que Deus dá àquela igreja. É uma igreja que tem obreiros que trabalham incansavelmente na obra. Se pede para arrumar as cadeiras, eles estão lá. Se pede para o irmão vir afinar os instrumentos e para preparar o louvor, o irmão prontamente vai lá. Se convida para ficar na porta, prontamente ele está lá. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. E é muito lindo. E o trabalho está acontecendo perfeitamente, tudo no seu devido lugar, tudo acontecendo como deveria de acontecer. E Deus olha para a igreja de Éfeso e vai dizer: parabéns, está muito bom, está excelente, só tem uma coisa: o trabalho está excelente, mas eu tenho contra ti que o amor que tu sentia no início da tua caminhada, tu já não tem mais. E essa palavra vem na minha direção, o meu coração já há dias.
Porque a palavra, antes de chegar até a nave da igreja, ela toca o coração do pregador também. Quem prega sabe disso. E rapidamente eu comecei a me lembrar, lá no início, quando eu voltei para Cristo, quando eu cheguei na igreja com a vida toda bagunçada, e tocava um louvor e eu chorava, e o Espírito Santo falava, e alguém orava e falava, ministrava alguma coisa, eu chorava na presença de Deus, até que chegou o pregador e disse assim, ó, sabe por que a tua vida está desse jeito? É porque se não fosse assim, tu não estava aqui hoje. E quando ele fez apelo, eu levantei a mão e disse, eu quero esse Jesus. Porque Jesus disse que podia mudar a minha história. E eu queria Jesus na minha vida. Então eu comecei. Como é que a gente faz para ser crente? Qual que é o segredo para ser crente? Hein, pastor? O que o crente tem que fazer para ser crente? Você já se perguntou isso? E o pastor meio assim, né? Com essa pergunta, né? Tu é crente? Quando tu crê em Cristo, eu creio, mas e aí? O crente tem que orar, o crente tem que jejuar, o crente tem que ler Bíblia. Então tá, pastor. Pensa num cara que jejuava 4, 5 vezes na semana. Um dia eu fiz um jejum de 3 dias, pastor, só com água. Leia a Bíblia, eu li a Bíblia todo dia. E uma coisa que ficou marcada, que me pegou esses dias, pastor, eu ganhei uma Bíbliazinha, uma Bíblia pentecostal da minha sogra. E eu fiquei pensando, uns falavam, começa lá pelo Novo Testamento, não, começa pelo Antigo, não, começa lá não sei aonde, depois... Quer saber? Eu vou começar pelo começo, né? Onde é que se viu pegar o livro pela metade? E eu comecei pelo começo. Quando dava o meu intervalo, eu estacionava o meu carro, eu abria a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a me emocionar com as histórias. E eu chorava em cima da Bíblia. E assim se foi, irmão. Jejum, oração, na madrugada, monte, leitura da Bíblia. Há pouco tempo atrás eu encontrei a minha Bíblia. E eu encontrei a Bíblia e eu comecei a folhear. Estava grudada as páginas da Bíblia. Ué, mas por que está grudado? Eu comecei a forçar assim, puxei. Tinha uns pinguinhos na Bíblia, de ferrugem. Eu fiquei pensando, por que está enferrujado dentro da Bíblia? E o Espírito Santo fez eu me lembrar. Lembra quando tu lia a palavra todos os dias? E que tu chorava em cima da Bíblia? Isso aqui é o sal. Isso aqui são as tuas lágrimas que ficaram na Bíblia. Lembra de quando tu estavas no teu primeiro amor? Que tu sentia o prazer, que tu não via a hora de chegar ao horário do almoço para parar o carro e ler a palavra, porque tu queria aprender mais de mim. Hoje em dia a gente está tão intertido, irmãos, e tão compromissado em fazer a obra. Chegou domingo, parece que desperta, é a hora de ir para o culto. Chegou terça-feira, tem culto na terça, culto de ensinamento, tem o culto de jovens, tem que ensaiar porque tem o louvor, tem que limpar a igreja. Obras, trabalhos, sim, tem que ter. Mas Cristo está dizendo, olha para onde tu caiu. Volta um pouquinho no tempo e vê da onde que tu deixou o primeiro amor, onde que ele ficou lá.
Eles trabalhavam, perseveravam, não suportavam os falsos mestres, eram ativos e ocupados, cheios da obra, mas estavam vivendo uma vida de aparência. Só para quando alguém perguntar aí, qual a tua religião? Eu sou evangélico. Porque virar evangélico parece até que virou modinha, né? O maior inimigo do primeiro amor não são os pecados escandalosos, não é o adultério, não é a fornicação. O maior inimigo do primeiro amor é a rotina religiosa. Porque quando o crente cai, a gente tem costume de apontar. Ah, tu viu o que aconteceu? Ah, tu viu o fulano? Ah, tu viu a ciclana? Ah, tu viu o que está acontecendo? Tu viu a história? E aí começam acusações e apontamentos. Mas o que ninguém vê é que quando o crente erra e começam a vir as pedradas, pastor, começam a vir as acusações, e quando começa a excluir o crente, o Espírito Santo já está falando lá dentro dele, e ele já está se arrependendo. E aí, sabe o que a palavra diz assim? Às vezes a gente pensa que está forte, mas na verdade a gente está fraco. E quando a gente está fraco, quando a gente caiu, quem olha, quem está acusando não está vendo, mas o Espírito Santo está trabalhando lá dentro do coração da pessoa. E aquela pessoa está orando de noite, de dia, de tarde, está jejuando, e está buscando base na palavra. E quantas pessoas já pensaram em tirar até a vida, mas encontraram recursos na palavra? Quantas pessoas já pensaram em parar, em desistir com as acusações e com as pedradas, mas a palavra não deixou. Enquanto isso, tem um monte de crente que não tem mais intimidade com Deus, apontando e acusando. Se a gente começar a olhar para o lado assim, ó, a gente conhece muitas pessoas. A gente vive no mesmo bairro e é pequeno. Se a gente começar a olhar, a gente poderia até apontar alguns erros e defeitos das pessoas. Sim ou não? Não vamos ser hipócritas, é verdade ou não é? Se a gente começar a olhar para o lado, a gente consegue apontar erros nas pessoas, sim ou não? Feche teus olhos aí um pouquinho e acha agora os teus defeitos. Acha agora os teus erros. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença? Só porque o pecado do irmão foi descoberto? Só porque o erro do irmão foi descoberto? O mesmo Jesus que não desistiu de mim é o mesmo Jesus que não desistiu de você. É o mesmo Jesus que não desiste da gente, porque foi Ele que nos escolheu. Antes que Ele nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Sabe, tem muitas situações na nossa vida que o Senhor permite acontecer. Por quê? Para que a gente possa voltar ao primeiro amor. Então o chamado hoje, a palavra hoje vem: volta ao primeiro amor. Volta às mesmas práticas,
a buscar ao Senhor como antes. A oração não pode ser simplesmente: Senhor, esse aqui é o meu pedido de oração, abençoa a minha casa em nome de Jesus, amém. Não. A oração tem que ser um momento de comunhão. A leitura da palavra tem que ser um momento de novas descobertas, de nova interpretação, uma nova revelação daquilo que Deus quer falar contigo. Quantas e quantas pessoas: Senhor, usa alguém para falar comigo. Eu vou lá naquela igreja porque lá tem revelação. Eu vou lá não sei aonde porque lá tem profeta. A maior profecia para a tua vida está aqui, ó. Mas a gente não lê. Quer ouvir Deus falar, mas não abre a palavra. Deus não quer apenas o nosso trabalho. Deus não quer que a gente seja apenas pessoas boas. Porque eu sou um bom marido. Porque é uma boa esposa. Porque eu sou um bom filho. Porque eu sou obediente. Tu ser uma boa pessoa não te leva para o céu. Quem te leva para o céu é a intimidade com Cristo, com o Espírito Santo. Isso sim salva pessoas. Olha o filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo estava lá dentro de casa com seu pai. E tinha comida, e tinha bebida, e tinha roupa, e tinha tudo do bom e do melhor. Até que um dia ele pensou: meu pai é ricão, e se ele morrer eu fico com a herança. Na verdade eu já tenho uma parte nisso aqui. Quer saber? Eu vou me embora e vai ser agora. Pai, me dá minha parte da herança, porque eu quero sair. E ele foi. Ele foi, curtiu, aproveitou, comeu, bebeu, dançou, se drogou, se prostituiu, fez e aconteceu do jeito que ele queria. E Deus é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio de plantar o que a gente quiser. Só que tem uma coisa: Ele também é justo. Te dá a opção de tu escolher o que tu quer plantar, mas é justo de fazer tu colher aquilo que tu plantou. Estava ruim na casa do pai? Quer o teu dinheiro? Quer fazer do teu jeito? Vai. Não muitos dias se passaram, gastou todo o dinheiro, e agora ele está comendo junto com os porcos. Tem um ditado aí, né? Que a pessoa só dá valor depois que eu não quero pagar para ver. Olha o tanto que Deus já investiu na tua vida. Olha para trás e lembra dos livramentos que o Senhor te deu. Tu era um projeto falido. Tu não era nada e tu não era ninguém. Eu era desprezado pela sociedade. Eu era só mais um drogado que meu futuro, como diziam, era cadeia ou caixão, pastor. Era assim que falava. Certa vez um rapaz, de brincadeira, disparou um revólver na minha mão, dizendo: olha só que baita revólver, tu ia te apavorar, né? E disparou e não saiu. Alguém disse assim: não fica apontando arma para os outros que eu não gosto. Ele disse: vai ver, se tivesse alguma coisa eu ia disparar. Pau! Abriu o revólver, bateu a minha munição, a munição que era para mim. Bateu outro, porque ele apontou para outra pessoa, não saiu. Quando ele disparou a terceira, saiu. Era para mim estar morto ali. Mas
Deus tinha um plano na minha vida. E eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui também já receberam um grande livramento da parte de Deus. Eu sei que tem muita gente que o médico já disse assim, ó, já era para ter morrido. Se tu olhasse para aquele cenário, tu já era para ter morrido. Mas por que não? Porque Deus te escolheu. E Deus te lapidou, e Deus te limpou, e te trouxe de volta para a casa dele, e diz: filho, é aqui que eu quero que tu esteja. E muito mais, muitos Deus é assim, ó, eu ainda quero te usar para ganhar mais vidas para o meu reino, porque assim como eu fiz também na tua vida, eu quero fazer na vida de outras pessoas. E quantas pessoas têm enterrado os seus talentos? Deus está procurando pessoas dispostas a negociar mais, para ganhar mais talentos, e ganhar mais almas e mais vidas para o reino de Deus, porque o fim está próximo. A vinda de Cristo está próxima. E você acha que Cristo vai vir buscar uma igreja fria? Uma igreja que anda de qualquer jeito, que faz as coisas de qualquer jeito, que faz simplesmente por fazer? Não. Deus quer uma igreja que esteja voltada ao primeiro amor, voltada a fazer as coisas com amor, com alegria, com devoção. Pessoas que têm o coração queimando para fazer a obra de Deus. Não é que Deus rejeita as nossas obras, não, mas é que Deus rejeita obras sem amor. Sabe uma outra coisa que não nos deixa viver esse amor? Eu sei que ao longo da nossa caminhada a gente passa por muitas lutas, por muitas dificuldades. É por isso que Cristo já diz: lembra-te de onde tu caiu. Se caiu, porque foi ferido. Se foi ferido, é porque estava na luta, é porque estava em guerra, estava em combate. E isso é normal na vida do cristão. A questão é que quando a gente cai, a gente acaba deixando algumas coisas para trás. A gente simplesmente levanta, cria um calo ali, e a gente segue em frente. Ou então tem outros que fazem diferente, são machucadas e nem se deixaram ser tratadas ainda, e já seguem em frente. São machucadas como, pastor? Com palavras que machucaram, com traições, com rejeições, coisas que foram ditas e magoaram o coração. E essas coisas são coisas podres no coração da gente. São coisas que não nos deixam perdoar. Quantas e quantas pessoas dentro da igreja há anos e anos servindo a Deus, e tem ainda uma raiz de amargura no seu coração. Não conseguem dar um passo à frente, não conseguem subir o próximo degrau, simplesmente porque não conseguem perdoar. Quando a gente não consegue perdoar, é como se tivesse um machucado em nós, com uma casquinha. Aparentemente está curando, só que por dentro ainda continua inflamado.
e vira e mexe de um lado ou do outro, daqui a pouco tu acaba encostando e abre de novo aquela ferida. Mas eu não sei como. Reconhece pelo menos. Reconhece e fala para Jesus: Jesus, eu quero me libertar disso. Senhor, me ajuda a perdoar, Pai. Até porque a palavra diz assim: se vós não perdoardes aqueles que têm vos ofendido, eu também não vos perdoarei. Tu viu como está ligado uma coisa na outra? Para Cristo nos perdoar, nós temos que perdoar também os nossos irmãos. A nossa vida como crente aqui está sempre ligada aos irmãos, aos próximos, às pessoas. Não é isso, pastor? Cristo não nos chamou para servir a Cristo, Cristo nos chamou para servir pessoas. E essas pessoas são tão importantes para Cristo que Ele diz assim: ó, se fizer a qualquer um deste pequenino, vai ser como se tivesse feito para mim. Amemos o nosso próximo. Amemos a Deus com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Julguemos menos o próximo, estendemos mais a mão. Te coloca de pé, igreja. Pastor, vai louvar? Não sei. O alerta de Cristo para a igreja: a obra está muito bom, mas se não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar o seu candeeiro. E o que significa o candeeiro? Presença de Deus. Significa luz, significa unção. O mundo vive nessa frieza espiritual sem a unção de Deus, sem a graça de Deus. Faz simplesmente por fazer. E muitos que entram pela porta da igreja não conheceram verdadeiramente a Cristo, não se entregaram verdadeiramente a Cristo. E não é isso que Cristo quer. Cristo ama cada um de nós. Nada nessa vida